Abandono é sinônimo de estrago, estrago é sinônimo de podridão, e a podridão é feia. Certo? Bem, nem sempre. E para provar o nosso ponto de vista, fizemos uma seleção dos 10 destinos mais bonitos do planeta que, cada um por seus motivos, foram deixados de lado pela humanidade. Confira. É bem provável que você já tenha visto alguma foto desse lugar e ficou se perguntando: será que esse lugar realmente existe ou se trata de alguma montagem? Sim, ele existe. O Túnel do Amor fica na cidade de Kleven, na Ucrânia, perto da fronteira com a Polônia. O túnel natural tem cerca de 7 quilômetros de extensão, e vai da cidade até uma fábrica de móveis, e foi apelidado dessa forma por moradores de Kleven, pois uma lenda local diz que se o casal atravessar todo o túnel de mãos dadas, em alguns dias ficará provado que o amor deles é verdadeiro e para sempre. O Túnel do Amor parece que saiu realmente de algum conto de fadas. É um caminho emoldurado por vegetação bem próxima dos trilhos e curva, o que dá esse aspecto de túnel. Apesar de parecer intocado, passam trens até 3 vezes por dia no Túnel do Amor, levando madeira da cidade de Kleven até a fábrica de móveis nos arredores. Como visitar o Túnel do Amor? Não é todo dia que você decide ir à Ucrânia, não é mesmo? Mas se mesmo assim você pensar na ideia, a forma mais fácil de chegar até Kleven é partindo da capital, Kiev. Existe um trem que sai diariamente de Kiev às 21h46, com destino à cidade de Kovel e passa por Kleven. A viagem dura cerca de 6 horas e meia. Como o túnel fica em área pública, não é cobrado nenhuma entrada e ele fica a apenas 1 quilômetro da estação de trens de Kleven. A melhor época para visitar é no verão, quando as temperaturas estão mais amenas e a vegetação que forma o túnel fica mais exuberante. No comecinho do outono também é uma boa época, pois fica tudo em tons de amarelo e vermelho. Um edifício que parece um disco voador chama a atenção no alto de uma colina na região de Stara Planina, na Bulgária. O estranho prédio, chamado Monumento Buzludza, foi construído pelo regime comunista búlgaro em 1981, em homenagem a um grupo de socialistas que se reunia no local no século XIX. Hoje, o templo do regime comunista está abandonado e depredado. Em seu interior, mosaicos que retratam Lenin, Marx e símbolos do movimento estão quebrados. Apesar de não ser recomendável entrar no recinto devido ao seu estado de abandono, o exterior do prédio é cenário constante de fotos de visitantes. Cerca de 70 mil toneladas de concreto e 3 mil toneladas de aço foram usadas para criar o monumento ao Partido Comunista da Bulgária. O trabalho levou 8 anos e envolveu mais de 6 mil engenheiros, artistas, designers, escultores e soldados, além de um grande número de voluntários. À época de sua fundação, e durante seu tempo de uso, verdadeiras multidões visitavam o local para admirar os feitos. Após mais de 50 anos de sua última sessão, o Teatro de Londale, em Chicago, continuava impondo sua presença monumental, mas agora desativado. Ele foi usado na gravação de diversos filmes, entre eles o Scarface original, de 1932. O Teatro Londale foi inaugurado em 19 de outubro de 1927, com Carmel Mieres, em Tigil Hill, além de shows no palco. Ele estava localizado na comunidade North Londale, em W. Roosevelt Road, em S. Pulaski Road. Era um cinema de bairro bastante grande, com 2.000 lugares sentados, que mais tarde apresentava burlescos, e depois, filmes mais uma vez antes de ser fechado em 1963. Era conhecido como Teatro Ren em seus últimos anos. Mais recentemente, o antigo teatro abrigou uma igreja e foi demolido em julho de 2014. Parece impossível, em pleno século XXI, uma cidade recém-construída na nação mais populosa do mundo, esta completamente deserta. Apesar da incoerência dos fatos, essa é a realidade de Keelung. Idealizada pelo governo chinês no início dos anos 2000 como a nova Dubai, a região acabou se transformando em uma verdadeira cidade fantasma, repleta de obras arquitetônicas monumentais. Um fotógrafo marcou uma viagem para o endereço no final do ano de 2000, interessado em registrar suas construções monumentais e, ao chegar lá, foi surpreendido pela realidade assombrosa daquela cidade fantasma. O destino do SS Airfield estava selado. Após 60 anos de serviço fiel, tendo sido construído na Escócia e navegado para a Austrália, usado como um barco de abastecimento de transporte para as tropas do Oceano Pacífico na Segunda Guerra Mundial, e depois retirado, como tal,
para transportar carvão de Newcastle a Sydney por o resto de sua vida útil. O navio de carga foi destinado à pilha de sucata. Era 1972 e o USS Airfield foi finalmente desativado e enviado para a Baía de Omebushi. Os navios não voltaram da Baía de Omebushi. É aqui que ficavam os antigos pátios de destroços marítimos, onde as embarcações eram retiradas da água e despojadas de qualquer coisa de valor para serem derretidas e reaproveitadas. Às vezes, eles ficavam com apenas uma quilha. Não sobrou ninguém para cuidar do Airfield e, na verdade, ninguém para cuidar da Baía de Omebushi. Então ele apenas ficou lá. E então afundou, parcialmente. E enferrujou. E então manguezais começaram a crescer no meio dela. Originalmente construída em 1920, esta usina de carvão esteve operacional por quase um século. Ela está localizada na Bélgica, perto de Bruxelas. Sua torre de resfriamento ainda está em boas condições, embora cheia de ervas daninhas e musgos. Um local espetacular para artistas e fotógrafos criativos, como a Zuma. A árvore de bonsai em exposição, um pinheiro, tem a raiz nua, uma intervenção do artista sobre o nosso desejo humano de controlar a energia. A estátua original do Cristo do Abismo foi colocada nas profundezas da Baía de São Frutuoso, Golfo de Gênova, em 22 de agosto de 1954, a 17 metros de profundidade. A ideia de colocar nesse lugar uma estátua de bronze surgiu de Duilio Marcante, após a perca de seu companheiro de equipe, Dario Gonzatti, durante um mergulho em 1950, e foi o escultor Guido Galetti que lhe deu vida com materiais oferecidos por marinheiros e mergulhadores. Cabanas abandonadas ao redor do mundo devem existir várias, mas essa localizada no Parque Nacional Berchtesgaden na Alemanha, chama atenção por estar no meio de um lindo lago. Além de estar em volta por paisagens de altas montanhas, com muita vegetação, florestas e enormes paredes de rochas. Localizada na Alemanha, essa cabana de pescador foi invadida pela água e traz uma bela e estranha combinação com o ambiente do lago de Berchtesgaden. Sua construção se deu início em 1981 e, além dos Jogos Olímpicos de Inverno em 1984, ela foi utilizada para competições mundiais até o início da Guerra da Bósnia, em 1991. Durante este período, a estrutura da pista foi bastante danificada, ao ser utilizada como proteção e também posicionamento de artilharia. É possível ver os buracos na pista, que os soldados usavam para ver e atirar nos inimigos. Os lugares abandonados ao redor do mundo, muitas vezes descritos como cidades fantasma, instigam a curiosidade. Como é ir num local onde não há mais pessoas e a única vida que permanece é a da natureza? Em Comanscope, na Namíbia, o deserto acabou invadindo as casas. Por muitos anos, Comanscope prosperou com a venda de diamantes, se desenvolvendo rapidamente. Teatro, cassino, escolas, hospitais e muitos prédios surgiram durante o período. Mas eis que veio a Primeira Guerra Mundial, causando declínio e escassez das pedras preciosas. Colônia da Alemanha entre 1884 e 1915, a cidade foi fundada em 1908, quando os mineiros alemães de diamantes migraram e fundaram um município só para eles. Assim formou-se um reduto de luxo com estilo arquitetônico. Obrigado por chegarmos juntos ao fim desse vídeo. Peço a todos que puderem que curtam os vídeos, inscreva-se no nosso canal e deixe os seus comentários. Valeu e até a próxima.